Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, de Língua Portuguesa. Essa é a nossa aula do 9º ano. Lembrando que nós estamos na Semana do Conhecimento. E aí, você já assistiu às outras aulas das outras disciplinas? Tá legal, né, pessoal? Nessa Semana do Conhecimento, eu gostaria de lembrar vocês que estão envolvidos aí no mesmo projeto as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Educação Física e Artes. Todos nós estamos trabalhando com uma única temática, que são os HQs, ou seja, as histórias em quadrinhos. Você está aprendendo lá nas outras disciplinas outros aspectos e aqui nós estamos fazendo algumas interpretações textuais e falando do tema do autismo. Vamos ver o objetivo da aula de hoje? Conhecer características do gênero tirinha, discutir questões relacionadas ao autismo e ao espectro autista como tema social, assim como nós fizemos nas duas últimas aulas. Vamos ver então? Aqui eu coloquei alguns emojis. Deem uma olhadinha ali, vocês usam esses emojis no celular de vocês? Tem gente que usa isso muito, faz muitas figuras e tem alguns que eu nem entendo, porque eu sou assim, mais das palavras mesmo. E você usa muitas imagens para comunicação? Atualmente nós temos os memes, que também são baseados em imagens, e com essa mídia eletrônica que a gente tem agora, a imagem ela tá assim muito em alta. E você gosta de imagens? Gosta de desenhar, pintar, fotografar, filmar? Isso vai ser importante para a sua produção textual que vai ser feita no final dessa semana, que vai ser para as 4 disciplinas. Lembrando, uma produção, 4 disciplinas. Essa você ganhou de graça, hein? Que legal! Vamos ver então, qual a importância das imagens na sua comunicação? Você acha importante utilizar imagens para se comunicar? Será que só as palavras bastam ou às vezes uma imagem ajuda? Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas hoje em dia a gente sabe que tem as fake news e que as imagens podem ser alteradas, ok? O gênero tirinha é um segmento ou um fragmento das histórias em quadrinhos, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos. São textos curtos que aliam o verbal e o visual no mesmo enunciado e sobre a mesma enunciação. O que isso quer dizer? Que tudo ali naquele textinho trabalha para que a mensagem seja passada muito rapidamente, muito forte, porque a gente só tem 3 quadrinhos. Então, se ele ficar enrolando muito, por exemplo, com desenhos que não tem nada a ver com a história, a mensagem não vai ser passada. E nesse caso, a tirinha ela tem que ter ali a imagem bem certinha, casando com aquilo que está escrito. Vá pensando nisso já para fazer a sua produção. Então não adianta você desenhar qualquer coisa que não tenha a ver com a história. Tem que ilustrar a tua história e compor a tua história. Não é só para ajudar, tem que compor. Pense assim, aquele pedacinho que você não vai conseguir falar, você pode desenhar. Tudo bem? Vimos que a tirinha alia textos verbais e não verbais na construção do significado. Vamos ver essa tirinha aqui, vamos refletir. Essa tirinha chama-se Pesadelo. Aqui nós temos a nossa personagem, o Fúvio. Ele está deitadinho ali, nós temos uns pontinhos de interrogação. Temos uma outra imagem atrás que mostra o Fúvio conversando com alguém. Nós temos um balãozinho de pensamento que mostram as pessoas conversando. E lá atrás das pessoas conversando, umas imagens meio maléficas, assim, né? Que estão bem pretas, parecendo uns monstrinhos. E ali está escrito o seguinte: um laudo é muito esclarecedor, mas pode fazer as pessoas focarem nas poucas fraquezas ao invés dos muitos talentos, e isso pode ser um pesadelo. Aqui, no caso, ele não está dormindo tendo um pesadelo, ele está pensando ali no laudo. Então, a palavra laudo, ela remete a alguma coisa do médico, não é? Então, nós podemos imaginar que aquela pessoa que está conversando com ele ali atrás é o médico. Vamos imaginar o que será que esse médico está dizendo para ele. Ah, Fúvio, nós fizemos aqui os exames e ficou comprovado que você tem um certo grau de autismo. E aí ele recebeu essa notícia e ele ficou aterrorizado. Por quê? Ficou pensando muito nisso.
Quando ele não entendia bem o que isso queria dizer, ele ficou com a cabeça cheia de pesadelos. Não quer dizer que ele dormiu ou que ele veja esses monstros diariamente. Aquilo ali representa a confusão na mente dele. Representa o quanto ele ficou assustado com aquele diagnóstico. Eu penso o seguinte, que ele pensou, e agora? Como vai ser a minha vida agora que eu tenho o diagnóstico? Mas o que você pode pensar junto comigo é, agora a vida vai ser a mesma coisa que era antes. Ele já convivia com esse grau de autismo e a vida ia continuar sendo a mesma coisa. Aqui, então, eu propus esse exercício. Qual é a relação entre o texto verbal e não verbal na tirinha que você acabou de ver? Quero que você reflita sobre o que eu falei. Qual a relação daquelas imagens com o que está escrito? Pense um pouquinho e eu já retorno. E aí, o que vocês responderam? Se você prestou atenção, essa foi fácil para você, hein? Aqui nós temos figuras obscuras que representam o pesadelo da personagem, que era aqueles monstrinhos atrás. Também podemos observar, no segundo quadrinho, a conversa entre o médico e a personagem no momento do seu diagnóstico. A gente pode imaginar que aquele era o médico, né? E os pontos de interrogação em destaque representam os questionamentos da personagem em relação ao que irá acontecer depois do seu diagnóstico. Então, é essa relação entre o desenho e aquilo que estava escrito. Você precisa lembrar muito bem disso na hora de fazer a sua produção. Os desenhos ali precisam casar com a sua história, precisam acrescentar ideias à sua história. Para isso, a gente vai relembrar um pouquinho a respeito dos tipos de balões. Tem um que não está aqui, mas eu vou explicar. Então, o balão da fala do personagem é aquele ali que é inteirinho, que é o risco perfeito e um balão redondinho. Também eu tenho o balão de cochicho, que é aquele pontilhadinho, né, com tracinhos. Tem o balão de pensamento, que parece uma nuvem, e aí tem aquelas bolinhas que vão até a pessoa. Tem o grito da personagem, que é aquele balão espetadinho que tem ali. Tem o balão que fala de mais de um personagem, que a gente consegue observar que ele vem ali as pontinhas. E tem o balão de quem teve uma ideia, que é a lâmpadazinha que representa a ideia. No entanto, nas histórias em quadrinhos, às vezes tem um quadradinho lá em cima, um quadradinho acima ou um quadradinho abaixo, que não é balão, mas é lá um espaço em que o autor do texto escreve algumas coisas. Então, não é um pensamento, não é um diálogo, mas faz parte da narrativa da história, tá? Você tem que pensar que aquele que está ali naquela caixinha quadradinha, naquela caixinha de texto, é um pedaço da história que o autor colocou ali para ser contada, mas não é fala de personagem, não é pensamento, não é cochicho, nem nada disso. Vamos ver essa tirinha aqui. Meu laudo. Aqui nós podemos observar, na primeira tirinha, o Fúvio tá ouvindo duas pessoas falarem e nós temos um balãozinho de pensamento. Dentro do balãozinho de pensamento, ele descreve assim, autismo. Então, a gente pode saber que ele ouviu aquelas pessoas falando alguma coisa e ele ficou pensando, autismo. Ele ouviu alguém falar e aí vamos imaginar que ele
percebeu que ele tinha algumas dessas características. Depois de meses de conversa, testes, reconhecimento e diagnóstico com os profissionais do centro e depois com a psiquiatra, veio o laudo. Portador de autismo de forma atenuada, com alto funcionamento cognitivo e ansiedade generalizada, com altas habilidades na área de artes. E ele segura ali em mãos o laudo. Então, nós temos aqui, ele ouviu falar e aí ele foi no médico, fez todos os exames e recebeu o laudo. Então, vamos ler. Em uma reunião no Centro de Autismo Conviver sobre o Murilo, comecei a me reconhecer em algumas situações relacionadas ao autismo, identificadas no meu filho pela sua psicóloga. Então, a psicóloga estava falando ali, agora a gente já sabe que é a psicóloga, falando a respeito do filho, do Fúvio, que tinha sido diagnosticado com autismo. E aí ele pensou, autismo? Será que eu não tenho também? Depois de meses de conversa, teste, reconhecimento diagnóstico com os profissionais do centro e depois com a psiquiatra, veio o laudo. Portador de autismo de forma atenuada, com alto funcionamento cognitivo, ansiedade generalizada, com altas habilidades na área de artes. E ali ele recebeu o laudo dele. Segura o laudo em mãos, ok? A minha pergunta é a seguinte: o que representam aquela parte quadradinho, o balão quadrado e o balãozinho pontilhado? Essa é bem fácil, hein? Tenho certeza que você vai responder rapidamente. Eu já retorno. Já responderam? Vamos ver aqui. Nas tirinhas, diferentes tipos de balões representam diferentes aspectos. Nesse caso, aqueles quadrados lá em cima mostram a descrição da narrativa e o balão pontilhado representa os pensamentos da personagem. Aqui nós vamos ver a tirinha de novo, vamos relembrar. Então, na primeira temos ali as duas pessoas conversando, deve ser a esposa dele e a psicóloga. Depois ele foi na psicóloga também e na psiquiatra. Depois ele recebeu o laudo. Então eu tenho um quiz para vocês. Eu fiquei falando aqui laudo, 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 laudo. Você sabe o que é um laudo? Se você prestou atenção na minha fala, você já sabe. O laudo significa, letra A, lista de sintomas de uma doença. Letra B, remédios indicados pelo médico. Letra C, documento que comprova um diagnóstico emitido pelo médico. Ou letra D, lista de cuidados com a pessoa autista. Pense bem e eu já volto. E aí, o que vocês responderam? Vamos ver aqui.
Lista de sintomas? Não, sintomas é visto antes. Remédios indicados? Não, o nome disso é receita. Documento que comprova um diagnóstico emitido pelo médico? Sim. Inclusive, laudo pode ser laudo de outra coisa, laudo pericial. Pode ser, por exemplo, quando você bate o carro e aí o seguro tem que fazer um laudo. Um laudo é ali, foi feito um diagnóstico e um profissional responsável faz um documento, laudando. Ou seja, ele está dizendo ali, é verdade. O laudo do médico é para mostrar que é verdade que ele fez os exames e foi reconhecido como autista, tá? Lista de cuidados com a pessoa autista? Não, essa não tem nada a ver. Vamos ver a próxima tirinha. Murilo com 4 anos. Então, aqui nós temos 3 quadrinhos e a gente consegue ver ali o Murilo fazendo uma brincadeira com palavras, né? No primeiro quadrinho ele diz assim, Murilo com 4 anos. Fúlvio, foi você que escreveu dezenas de nomes com o alfabeto de madeira no quarto do Murilo? Então a esposa do Fúlvio pergunta para ele, ele diz não. E você, Celina? Também não, não foram eles que fizeram. Então apareceu lá no quarto do Murilo palavras escritas com aquele alfabeto de madeira e não foi ninguém. Só que o Murilo ainda era criança, tinha 4 anos. Nomeando todos os colegas da turma da escola com o alfabeto móvel, o Murilo listou as pessoas que o rodeavam. E essa primeira escrita foi a alavanca para ele posicionar-se socialmente e começar a falar as primeiras palavras. E ali ele estava dizendo amigos. Com 5 anos ele começou a falar. O que aconteceu então? Pense junto comigo. Com 4 anos, apareceu do nada no quarto do Murilo nomes dos amigos escritos. Não foi ninguém que escreveu, eles descobriram que quem tinha escrito era o Murilo, isso com 4 anos. E aí, com 5 anos, o Murilo começou a falar. 5 anos. O que isso quer dizer? Que ele fez o que antes de falar? Ele escreveu antes de falar, tá? Exercício. Nessa tirinha, explique a relação entre o fato de Murilo ter escrito os nomes dos colegas e o enunciado. Com 5 anos, ele começou a falar. Você vai ter um tempinho e nós já retornamos. O que vocês responderam? Vamos ver aqui? Nesse caso, a tirinha explica que montar com letras os nomes dos colegas ajudou o Murilo no seu processo de comunicação. Primeiro ele escreveu, depois ele falou. Isso não é o que acontece com as crianças que não estão dentro do espectro autista. Geralmente, as crianças começam a falar ali com 1 ano e pouquinho, alguns até antes já estão falando e demoram mais um tempo para ler e escrever. O Murilo, no entanto, já escrevia, mas ainda não falava. E o fato dele começar a organizar as palavras ali com a escrita o ajudou a começar a falar, tá? O quiz, então. Pelo que você compreendeu da tirinha, o enunciado começou a falar, significa, letra A, que Murilo explicou para os pais por que estava escrevendo. Letra B, que Murilo preferia escrever. Letra C, que Murilo não gosta dos pais. Ou letra D, que só depois de começar a escrever, ele iniciou o seu processo de fala. Qual delas você acha que é a correta? Pensa aí, a gente já volta.
Vamos ver a resposta? Lá na letra A, Murilo explicou para os pais porque estava escrevendo, poderia até ser em outro contexto, mas aqui depois a gente fica sabendo que até então o Murilo não falava, tá? Que Murilo preferia escrever, não é que ele preferia escrever, ele ainda não conseguia falar. Depois, que Murilo não gosta dos pais, essa não tem relação alguma. Que só depois de começar a escrever ele iniciou o seu processo de fala? Sim, inclusive ali na tirinha ele dizia que escrever com as letrinhas de madeira ajudou ele a começar a falar. Então, só depois de escrever, porque a escrita ajudou ele no processo de fala. Vamos ver aqui, essa tirinha a gente já viu na aula passada, que são os 3 sintomas. Vamos rever novamente. Está escrito ali, o autismo é um espectro com uma ampla gama de níveis em diferentes aspectos comportamentais a partir dos 3 sintomas gerais: linguagem, relacionamento social e comportamento. Na comparação entre as 2 tirinhas, aquela escrita e fala, que é a do Murilo, e a 3 sintomas, que é essa que eu falei agora, explique qual sintoma o fato de Murilo só ter falado aos 5 anos representa. Vou explicar melhor. Nós havíamos visto nas outras aulas que alguns dos sintomas do autismo são dificuldade com a comunicação e linguagem, dificuldade com o relacionamento social e um comportamento repetitivo. Qual desses 3 sintomas tem relação com a tirinha escrita e fala, que é aquela que diz que o Murilo só aprendeu a falar com 5 anos? Pense um pouquinho e nós já voltamos. O que vocês responderam? Vamos ver aqui. Representa o sintoma linguagem ou dificuldade de comunicação, dificuldade no uso da linguagem, pois as crianças fora do espectro costumam falar mais cedo. O Murilo já sabia escrever quando começou a falar, então ele teve ali uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade na linguagem, tá? Na aula de hoje, nós vimos algumas características do gênero tirinha e conhecemos um pouco mais sobre o espectro autista. Refletimos sobre a importância das histórias que tratam desse tema. Então, na aula de hoje, a gente viu ali que as pessoas com autismo têm dificuldade de comunicação. Também vimos que um laudo que revela que a pessoa é autista não é o fim do mundo, pois muitas pessoas podem ser consideradas autistas e ter uma vida normal, tá? Nós vimos também que o autismo representa aí algumas dificuldades no relacionamento das pessoas. Nós vimos que uma criança com autismo, ela demora a iniciar a fala. Nós percebemos também que essas pessoas têm outros tipos de habilidade. Gostaria de lembrar vocês que ao final dessas aulas nós teremos uma produção. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que vai ser essa produção textual, que vai ser a produção de uma tirinha. E eu quero que você já vá guardando ideias, já vá fazendo pesquisas. Você não é obrigado a fazer sobre esse mesmo tema que nós estamos fazendo, que é o autismo. Você pode fazer sobre um tema que mais te agrada, um tema que aí chame a tua atenção. Você teve também instruções nas outras disciplinas para fazer
essa produção. E na aula que vem nós vamos pensar um pouco mais sobre como que você vai realizar esse produto, essa produção textual, lembrando que vai ser válida para as 4 disciplinas. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula.